Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal da Rendo, nosso canal de informação, de troca de experiências a respeito de diagnóstico oral e estomatologia. Então, seguindo a sequência das nossas dicas em estomatologia e diagnóstico oral, hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante. Então, fique atento, vou ficar pequenininho aqui no canto, como de costume, e agora nós vamos ativar então o nosso display. Vamos lá então. Então, qual que é a dica de hoje? Nós vamos falar então um pouquinho a respeito das lesões pigmentadas orais. Vamos comentar um pouquinho a respeito de alguns pulos do gato que nós podemos dar aqui para o diagnóstico dessas doenças e especificamente falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial e algumas coisas que são muito importantes durante o exame uroscópico. Vamos lá então? Bom, primeira dica importante. Observe a cor da lesão. Se você tem uma lesão pigmentada, qual é a cor dela? Ela é acastanhada? Ela é amarronzada? Ela é escura, enegrecida? Ela é azulada? Qual é a cor dessa lesão? Então, esse é o primeiro fator importante. Verificar qual é a cor da lesão. Nesse caso especificamente, pergunto para você, qual é a cor? Bom, a gente não tem dúvida que se trata de uma lesão acastanhada, de uma lesão provavelmente de origem melanocítica, e de fato aqui o diagnóstico foi compatível depois com uma mácula melanótica oral. Então, esse foi o diagnóstico. Um outro bom exemplo, nós temos um paciente com duas manchas também amarronzadas no lábio inferior, e o diagnóstico também foi de mácula melanótica oral. Então, observando que essas lesões elas são acastanhadas porque exatamente você tem aí um aumento na produção dos melanócitos, levando então muitas vezes ou uma pigmentação incontinente, uma pigmentação da mucosa, né? Ok. Um outro exemplo interessante, nós temos aqui uma pigmentação vestibular, que pode ser uma pigmentação fisiológica ou pode ser, por exemplo, uma pigmentação relacionada ao uso de medicamentos ou até mesmo com relação ao uso do tabaco. Então devemos estar atentos a essas pigmentações, observar a cor de pele do paciente. Nem sempre você, em pacientes caucasianos, você pode ter esse tipo de apresentação, mas via de regra, se essas manchas surgem de forma súbita, elas podem ter relação ou com o uso de drogas, de medicações, ou até mesmo com o uso do tabaco, como nós havíamos mencionado anteriormente. Um outro exemplo muito interessante, essa pigmentação azulada no palato duro desse paciente, né? Então isso daqui é um névoa azul, né? Por que essa pigmentação ela é azulada, né? Ela é um pouquinho acinzentada, azulada? Porque na verdade aqui nós temos um efeito chamado efeito Tyndall, né? Você tem uma impregnação melanocítica na região das fibras reticulares, então pela difração da luz, então você tem essa cor azulada. Então essa é uma lesão relativamente inócua. É muito importante nós observarmos nas lesões acastanhadas se há um crescimento súbito, porque isso pode ser um diferencial importante com relação ao melanoma intraoral, embora essas lesões evidentemente não sejam muito comuns. Mas aqui nós estamos observando então um névoa azul, né? Mostrando que é uma lesão melanocítica, mas um pouquinho diferente com relação à sua coloração. Às vezes nós vamos ter manchas hipocrômicas, como no caso dessa paciente que é portadora de vitiligo. Então, lembrando, né, que essas manchas hipocrômicas elas podem estar relacionadas quer pela ausência de melanócitos, quer também pela inativação ou a não formação de melanina por esses melanócitos. Então, também é muito importante nós observarmos isso. Aqui nós temos uma mancha acastanhada relacionada com o uso de medicamentos, né? Então, aqui nós temos uma hiperprodução melanocítica relacionado com a produção de melanina. Então os melanócitos produzem mais melanina, aqui relacionado com a terapia antirretroviral altamente ativa. Então aqui nós observamos então a presença de uma mancha acastanhada, exatamente que tem a ver com essa produção maior dos melanócitos. Aqui nós já temos uma mancha com uma cor diferente, né? Então nós temos uma mancha mais acinzentada, não é isso? E essa mancha está no rebordo alveolar edêntulo. Então, quando nós observamos manchas mais acinzentadas, mais azuladas, excetuando lá o névoa azul que eu já mencionei, nós temos aqui a possibilidade de termos uma impregnação por um metal. Por exemplo, aqui pode ser uma tatuagem por amálgama, né?
ou então um saturnismo, que seria então aquelas manchas mais azuladas, mais acinzentadas na mucosa relacionada com acúmulo de chumbo, dentre outros metais que podem impregnar. Ok? Então, aqui só para mostrar, né, se eu tiver dúvidas se é uma tatuagem por amálgama ou não, então eu posso então realizar uma radiografia, e aqui no caso nós tivemos a confirmação mostrando então as partículas de amálgama presentes, levando essa coloração alterada na mucosa. Então uma coloração mais acinzentada, azulada escura, então essa coloração tem a ver geralmente com essa deposição de metais. Pode ser aí, professor, então talvez também uma alteração vascular. As alterações vasculares elas são geralmente mais violáceas, né? Ou então avermelhadas, como nós conseguimos perceber nesse caso. Então nós temos aqui um hemangioma em mucosa jugal, nós estamos realizando um teste diascópico, onde a gente consegue perceber então a lesão mais clara, né? Então eu estou pressionando e por compressão essa lesão ela fica um pouco mais clara. Então aí nós temos uma lesão de baixo fluxo, um hemangioma de baixo fluxo em cavidade oral. Tem aqui um esquema muito interessante, esse esquema, esse diagrama, depois eu vou até colocar o link para que vocês possam acessar essa publicação, que é uma publicação gratuita, que fala um pouquinho a respeito de como nós podemos chegar no diagnóstico caso nós tenhamos então manchas, não só manchas, mas lesões com apresentações clínicas diferentes. Então, através desse organograma, é possível nós relacionarmos, por exemplo, uma lesão acassanhada com uma lesão, não falei aqui, mas um quadro sistêmico, como doença de Addison, doença de Peltz-Jeghers, mas também relacionado com o fumo, o uso de algumas drogas, também não tem envolvimento sistêmico, uma lesão pontual, como uma mácula melanótica. Se a lesão for acinzentada, negra, né, nós podemos pensar aí também numa impregnação por metais, como eu já tinha comentado, uma tatuagem por amálgama, e aí vai. Tá bom? Então são algumas dicas só para a gente lembrar da importância então de observarmos a cor dessas manchas ou desses nódulos para pensarmos um diagnóstico diferencial. Tá bom? Então era isso. Se você gostou, por favor, dê o seu like, curta o canal, divulgue o canal, pode usar o nosso e-mail ou então até mesmo o comentário aí no YouTube para você colocar as suas impressões. Tá bom? Era isso. Muito obrigado. Nós vamos agora desligar e vamos aguardar o próximo vídeo. Obrigado.